Nós estamos recebendo nesta edição do 98 Esportes Dr. Paulo de Tarso, promotor de justiça, Major Felipe, da Polícia Militar, porque o assunto é clássico como a torcida, o assunto é proibição de bebidas no estádio. Eu quero dar um bom dia aos dois, ao Major e também ao Dr. Paulo de Tarso, e já informar o seguinte: hoje pela manhã, Dr. Paulo, o prefeito Alexandre Calil deu uma entrevista citada, inclusive agora há pouco pelo CJ aqui, falando exatamente que é favorável à proibição de bebidas, porque enquanto presidente do Atlético recebeu números que comprovavam a queda nas ocorrências quando proibiram a bebida no estádio. O que o Ministério Público tem feito e que ponto está esse trabalho feito e encabeçado pelo senhor com respeito à proibição de bebidas? Está longe de sair uma determinação? O Ministério Público já tem esse trabalho bem adiantado? Isso já pode acontecer a partir de 2020, já no campeonato estadual? Enfim, prazer recebê-lo aqui na 98. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, relativamente à bebida alcoólica, é uma luta que a gente vem já de algum tempo. A gente pode dizer o seguinte: na nossa visão, o Ministério Público, existem as graduações para você trazer o maior nível de segurança para os jogos. E para a gente, um dos que a gente reputa de primeira ordem é a questão da bebida alcoólica. É um assunto polêmico, é um assunto que desperta também emoções, né? Porque todo mundo gosta de ir ao estádio, tomar uma cerveja, etc e tal. E o que acontece? No dia a dia, tá aqui a Polícia Militar que pode até falar melhor disso, a gente sempre percebeu que quando a bebida alcoólica voltou aos estádios, houve sim um incremento da violência, do debate ficar mais acirrado, enfim, de trazer maior insegurança para os torcedores que vão. Veja bem, a gente vive hoje um processo das famílias retornarem aos estádios. É muito bonito você ver um pai, seus filhos, você ter tranquilidade de levar seu filho ao estádio, uma forma de lazer bonita que o Belo Horizontino, o mineiro tem. A partir do instante que o pai se sente inseguro em relação a um tumulto, que ele assiste ali, uma briga, e olha que eu estou dizendo de inúmeros acontecimentos que sequer chegam ao conhecimento de quem quer que seja, porque há intervenções imediatas para a solução. Então, esse tipo de atitude, ele vai afastando as pessoas de bem. E aí, daí a pouco a gente tem, na maior parte, aqueles que são desordeiros. Às vezes o cidadão vai para ali com algum problema, aí a bebida alcoólica, não resta dúvida, potencializa essa questão. O que a gente tem, assim, de histórico disso é o seguinte: até 2015 a gente tinha uma vedação, havia no Estatuto do Torcedor a vedação para a venda de bebidas alcoólicas. Nós tínhamos um termo afirmado entre os clubes, federação e tudo, no sentido de vedação, até que sobreveio em 2015 uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, autorizando a venda da bebida até o final dos intervalos. E está aqui alguém que lida diretamente com a segurança lá no dia a dia, para nos dizer se houve ou não um incremento dos problemas relacionados, especialmente na bebida alcoólica. E para não me estender muito, eu quero dizer o seguinte: aquele evento, por exemplo, que aconteceu no Mineirão, lá nas cadeiras e tudo mais, aquilo ali... Nos camarotes. Nos camarotes. O que a gente percebe claramente? Aquilo não é uma briga de torcida organizada. Aquilo ali, se a gente puder dar um nome, são torcedores avulsos, que quiseram ir ao jogo, e dado o estado em que se chegou de consumo de bebidas alcoólicas, aquilo tomou uma outra proporção. O embate de verbal entre torcidas, ele é natural do processo, né? A gente não vai conseguir, obviamente, as torcidas vão para lá caladas, isso não existe. Agora, é lógico que isso aí, como eu disse, é potencializado a partir do consumo de bebidas alcoólicas e de um consumo exagerado. Uma imagem emblemática para gente que lida com essa questão, que circula nas redes sociais, de um cidadão com uma garrafa na mão, como se fosse um Superman com o braço aberto, convidando os seus rivais por embate. Aquilo ali é emblemático, porque mostra como a bebida potencializa. Eu duvido que aquele cidadão, talvez no estado normal, ele teria aquela atitude. O Ministério Público e a Polícia Militar, Major, dando um bom dia também, agradecendo pela presença, já foram identificados o primeiro que estava com a garrafa, segundo que arremessou, não sei se um balde, um objeto, enfim, arremessou um objeto contra os torcedores
do Atlético, eles já foram identificados. E os que arremessaram cadeira também. E cadeiras e gradis. Dá para identificar muito. E o que tem sido feito, ou o que será feito com esses que foram identificados, ou que estão, de repente, sendo identificados, daqui para frente. Porque estamos falando muito, e com total razão, no caso de injúria racial, né? Mas não podemos esquecer que a confusão se estendeu, né? Obviamente que tratar disso é fundamental, mas a confusão se estendeu e poderia ter, inclusive, apresentado um saldo muito pior, porque arremessar uma garrafa, um balde de gelo, você pode matar, um gradil, uma cadeira, o que está sendo feito, o que pode ser feito de agora em diante com essas pessoas. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder debater sobre esse assunto, especificamente aquele problema na tribuna inferior, né? Onde eu fui com a minha guarnição, eu fiz a intervenção lá. Aquilo é uma situação de completo descontrole por parte do torcedor, que a gente costuma falar, torcedor de bem. Concorda aqui em tudo que o Dr. Paulo de Tarso falou em relação ao uso excessivo de bebida alcoólica. Estamos fazendo levantamento pelo Batalhão de Choque, né? Nós que somos responsáveis pela parte interna do estádio, nós somos responsáveis pelo restabelecimento da ordem quando a segurança privada não consegue fazer. Estamos fazendo levantamento, já estamos alinhados com o Ministério Público, e eu tenho certeza absoluta que depois que a bebida alcoólica voltou para os estádios, os problemas aumentaram. Vou ressaltar aqui que nós estamos falando de assuntos diferentes. Nós estamos falando de torcedor de bem, faz uso excessivo de bebida alcoólica e se transforma no estádio, né? A questão os outros problemas que tivemos também no interior do estádio já é uma outra questão, mas pontuando aqui a questão do uso de bebida alcoólica de forma excessiva, eu acredito que é um grande problema. No período que a gente trabalhava, onde não era permitido o consumo de bebida alcoólica, eu até comentando com o Dr. Paulo de Tarso, nós tínhamos um probleminha, né, na entrada dos torcedores, onde o pessoal queria ficar tomando cerveja. Até o último minuto. Até o último minuto. Mas aos poucos as torcidas se acostumaram com essa situação, né? E eu costumo dizer que é o seguinte, até por volta da metade do primeiro tempo, tínhamos alguns pequenos problemas. Da metade do primeiro tempo para frente, os problemas se acabavam. Então, assim, eu achei uma certa irresponsabilidade quando essa situação, esse comércio de bebida alcoólica voltou, porque o Batalhão de Choque não foi consultado em momento algum. Simplesmente liberaram a bebida alcoólica e assim o fizeram. Eu falei, Major, hoje aqui pela manhã, e a gente estava até conversando aqui em off no intervalo sobre, mas aí eles vão entrar bêbados, vão ficar bebendo lá fora, vão entrar bêbados e arrumar confusão. Bom, obviamente que cada ser humano reage de uma forma ao álcool, mas em sua grande maioria, e muita gente já bebeu, na hora que você para de beber, você não consegue ficar bêbado 2 horas, que é o tempo que você fica lá dentro do estádio. Ou você faz xixi, ou você vomita, ou você dorme. E eu, pela experiência de 44 anos de vida, pelo menos 35 deles indo a estádio, e os números o senhor pode até comprovar, é muito mais raro alguém passar a roleta e já sentar a mão no outro, já brigar. A briga, ela é potencializada, às vezes, pelo como que o time está jogando, uma derrota de uma equipe que é o pós-jogo, ou se o time, durante o jogo ali, tá passando a raiva pro torcedor. Porque ninguém entra, se você entrar bêbado, entrou um torcedor bêbado, passou a roleta, ele já senta a mão numa outra pessoa. Então eu acho que a venda perpetuando durante o jogo, você aumenta o risco de violência. O senhor falou da imagem emblemática, se vocês pegarem a imagem de briga ali no gradil, onde os torcedores do Atlético e do Cruzeiro se encontram, e tem um torcedor do Cruzeiro que até pega aquela grade para agredir o atleticano, o rapaz que vem atrás dele está completamente bêbado, com um copo de plástico na mão. Se você encostasse nele para despedir, ele ia cair. Ele está completamente bêbado. Essa é a minha defesa contra a bebida alcoólica. Muita gente concorda e muita gente discorda. Só para não se perder também a pergunta que o Everton fez, o que foi feito, já foi feito, ou o que está sendo feito, ou o que será feito
com as pessoas que arremessaram objetos nas outras torcidas, sejam esses objetos garrafa, balde de gelo ou assento de cadeira do estádio? Deixa eu responder essa pergunta primeiro, que acabou que eu passei batido nessa situação. As imagens, a Polícia Civil, através da pessoa do senhor Dr. Denilson, ele já está tomando todas as providências, né? Que cabe à Polícia Civil fazer essa investigação. Os fatos já estão bem... Muita parte das informações já estão levantadas, a apuração já se iniciou. Já foram identificados? Já foram identificados, né? Providências já estão sendo tomadas pela Polícia Civil e posteriormente o Ministério Público. Pois é, se me permite, há uma sintonia muito grande das instituições, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, para que as apurações sejam corretas, elas cheguem às pessoas que se dispuseram a fazer aqueles atos lá. Eles vão responder pelo quê? Eles, desde crimes, né, até sanções administrativas previstas em lei. A gente está terminando esse levantamento, a gente tem uma reunião já agendada para hoje, para definir tudo isso, porque foram muitos episódios. Eu gostaria até de ressaltar na linha do que foi dito aqui pelo Major, a gente está tratando de um fato que dentro dos importantes, ele talvez tenha sido menos importante, porque foi lá dentro do estádio, estava envolvendo gente bêbada, que a gente viu que o próprio cidadão que segurava aquela grade, o CJ, ele parecia bêbado, porque se ele não estivesse bêbado, talvez ele teria provocado um mal maior com aquela grade. Ali, a questão se, graças à intervenção também da segurança privada, da própria polícia militar e tudo mais, houve um controle. Agora, o Major está aqui para dizer de confrontos extra-campo, né, Major, que são muito mais sérios, que aí envolve as torcidas organizadas, que aí a gente não chama de torcedores. Aí são pessoas que estão voltadas, eles estão predispostos ao confronto, inclusive agendados. Então a gente difere aí as duas questões de violências. Então, nesse sentido, nós vamos apurar sim a violência que ocorreu dentro do estádio, identificando as pessoas e a cada um deles buscando a punição que lhe cabe segundo a lei. E posteriormente nós temos que tratar dessas questões que aconteceram extracampo e que são, eu reputo, de muito maior gravidade, porque a gente chegou a ter um potencial de letalidade, de possível homicídios até, com apreendidos aí dispositivos que tinham o mesmo mecanismo de uma arma de fogo. Então, veja bem, e só não houve um mal maior porque houve um preparo, houve toda uma antecipação por parte da Polícia Militar, que se preparou para esse jogo como se prepara, infelizmente, para uma guerra. É duro a gente falar isso aqui. Eu tenho certeza que essa bancada estaria muito mais animada tratando de futebol, falando de outros aspectos, mas é lamentável a gente ter que vir aqui e tratar desse assunto, é delicado, e a gente quer com isso é o seguinte, lembrar sempre ao cidadão, mesmo aquele que é a favor da venda de bebidas alcoólicas, quando a gente está falando isso aqui, gente, a gente está falando em defesa de vocês que vão aos estádios, dos familiares, de todo mundo de bem. A gente quer que o futebol seja uma das coisas bonitas entre nós, porque nós brasileiros amamos o futebol. Agora, a gente tem que ter paz, tem que ter tranquilidade para poder ir ao estádio. Eu tenho que sair da minha casa sabendo assim, eu não vou ter que ter o risco de enfrentar alguém ou de passar por alguma situação. E é esse o objetivo final. 9h02, 9h02. Vou fazer mais uma pergunta que vale para o Dr. Paulo de Tarso, também para o Major Felipe. Ainda dentro dessa questão, obviamente que nós vamos voltar a falar da proibição de bebidas. Aliás, já vamos tocar nesse assunto agora, porque obviamente que para o senhor levantar essa questão, doutor Paulo, o senhor dispõe de dados, né? Não trabalharia de forma alguma sem esses dados para solicitar que houvesse a proibição. De fato, os números chegam próximos desses 70% de queda sem o comércio das bebidas e uma questão levantada pelo Alê, e se as barracas de fora do estádio continuarem vendendo as bebidas, isso pode também trazer algum problema, ou o Ministério Público trabalha para evitar que a venda seja feita também no entorno do estádio? Pois é, a minha dúvida é justamente essa. Você vai proibir dentro do estádio, mas no entorno o consumo vai continuar normal. Então, assim, não vai continuar acontecendo problema no entorno do estádio com esses torcedores que vão entrar já. O senhor citou, Major, que sempre tem confusão. Eu já passei por confusão no Mineirão, entrada de torcida, né? Que o pessoal vai entrar todo mundo de uma vez, tem 5.000 pessoas para entrar e aquela coisa, o jogo começando. Não vai continuar esse problema? Não é um paliativo só dentro do estádio? No entorno vai continuar tendo esse problema? Ou tem também um projeto de acabar com
com o consumo no entorno do estádio, no bairro, sei lá, uma coisa desse tipo. Só interrompendo a linha de raciocínio do Dr. Paulo de Tarso aqui, nós também não podemos ser chatos em excesso, né? Como é que a gente vai proibir venda de bebida alcoólica na parte externa? Na rua. Não tem jeito, né? Então eu vejo como menos pior, entre aspas aí, se a gente proibir a venda de bebida alcoólica no interior do estádio. Foi igual eu falei, fica aquela intensidade no início do jogo, no início da partida, porque todo mundo quer beber antes, mas metade do primeiro tempo, ou seja, só dando a resposta aqui, os ânimos se acalmam, muda por completo. Até convidar 98, se quiser participar me acompanhar em um evento esportivo, em um jogo de futebol, eu mostro para vocês por A mais B, que é real isso. A gente tem então estou levantando pelo Batalhão do Choque o número de ocorrências e podemos trazer em um outro momento aqui os dados. Mas vamos só destacar aqui uma situação que nós estamos falando de uma ação que ocorreu na tribuna inferior e que para mim não foi o pior momento do estádio. Nós tivemos diversos problemas no estádio envolvendo torcidas organizadas. Me permitam aqui a gente mudar um pouco e sair só do foco da bebida alcoólica. É um assunto que a gente vai discutir também. Porque nós estamos falando aqui do torcedor de bem que perdeu o controle, né, por uso excessivo, mas tivemos diversos problemas com torcidas organizadas, começando na parte da manhã. Fizemos a condução de 39 integrantes de torcidas organizadas, né? Eu vou só fazer complementar para não alongar demais. Vários torcedores de organizadas feridos gravemente, né? E interessante, né? No primeiro confronto teve no anel rodoviário, a polícia já passou a situação. No domingo, 3 foram conduzidos para o Hospital João 23 e 2 para o Risoleta Neve. Desses 3 foram conduzidos para o João 23, o estado mais grave, cidadão, membro de torcida organizada, mandado de prisão em aberto por roubo, né? Confrontos ocorreram no estádio, colocamos ali em risco a pessoa de bem. Já alongando um pouquinho mais, os clubes têm envolvimento direto nessa situação. Ontem o Atlético, né, uma conduta bem interessante, eu fiquei muito feliz. Representantes do Atlético foram ontem ao Batalhão de Choque para conversar com o comando do batalhão para ver o que poderia ser feito para ajudar. E o que pode ser feito? A gente está ainda avaliando. O clube, né? A gente vai reunir hoje, né, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, para a gente alinhar o que a gente pode fazer. São várias situações que podem ser resolvidas. Mas quando o senhor disse que há uma importância da participação dos clubes nesse processo, os clubes fomentam, é isso, doutor Paulo? Não, você quer ver uma coisa que poderia ser feita, que seria excelente sob o nosso ponto de vista, eu volto a dizer, isso é um debate acalorado, nós podemos perder dias aqui discutindo isso. Mas não seria questão perdido, da bebida. Com certeza. Eu digo porque é força da expressão, né? Mas a gente poderia passar muito tempo debatendo, mas os clubes poderiam sentar à mesa conosco e decidir de novo pela proibição de venda nos estádios. Vejam bem, os maiores promoventes de eventos aqui em Belo Horizonte são América, Cruzeiro e Atlético. Se eles quiserem, nós estamos dispostos, sentados lá, a gente pode firmar um acordo que nos jogos não serão fornecidas bebidas alcoólicas. Apesar da lei permitir, o que acontece? São eles os promoventes dos eventos. Então eles podem definitivamente sentar conosco, a gente firmar um termo de ajuste de conduta que seja no sentido da proibição da venda. Se eu não estiver enganado, desculpa interromper, o Daniel Nepomuceno, quando era presidente do Atlético, em determinados momentos era liberado e o Atlético optou por não vender a bebida alcoólica no Independência. Teve um determinado período que o Nepomuceno fez isso. Sim, pois é. Isso é interessante. Eu fico muito feliz que o Everton deu a notícia aqui que o prefeito Calil aderiu a essa luta nossa aí. Fico satisfeito porque é uma figura proeminente, além de ter sido um dirigente de clube, é um prefeito dessa cidade. E a gente, basicamente, eu acho o seguinte, se discute e a gente vai chegar lá, parece que é o tema que vocês querem, a respeito da torcida única. Eu acho que a gente começa a atacar pelos fatores. Eu acho que o primeiro fator é a bebida alcoólica, porque mesmo na torcida única, nós temos diversas ocorrências por conta da bebida alcoólica. Então não é o fator primordial, infelizmente, eu respeito as pessoas que pensam diferente, tá? Aqui não há por parte, eu só não concordo com aqueles que sustentam que o Ministério Público, a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança, a Polícia Civil, querem tirar a bebida para facilitar os seus trabalhos.
Muito pelo contrário, a gente é óbvio que não. A gente tem que pensar na vida das pessoas que estão ali, na segurança das pessoas que estão ali. Veja bem, Everton, eu vou ponderar uma coisa aqui, já que se coloca nesse tom, uma crítica. No Independência, nós tivemos que fazer com que o Atlético e o explorador da arena lá colocasse grades, porque o cidadão não respeita, não pode descer com copo para as arquibancadas, tá certo? Para as cadeiras. Mas isso não era respeitado de jeito nenhum. Se a gente não colocar gente para reter as pessoas, seja no Mineirão, que já havia um processo natural, que no Mineirão é mais difícil, os bares estão mais distantes, mas no Independência, onde o bar está aqui e a cadeira logo ali, a gente não vê, o cidadão não respeita. É difícil, mesmo com segurança, grades e tudo mais, a gente tem uma dificuldade tremenda de controlar isso. O acesso do cidadão com copo, que é vedado pela legislação, mas os torcedores insistem. E aí falam, a gente não quer fazer segurança. Bom, a Polícia Militar e os órgãos de segurança, mesmo a privada lá, não podem ficar tutelando o cidadão dessa forma. Deixa eu só chamar um intervalo. Você, na volta você faz a primeira pergunta. É só colocar. Curiosamente, a gente tratando desse assunto, ontem na conta oficial do Senado Federal, no Twitter, a informação, exatamente às 13h23, bebidas proibidas em estádios, esse era o assunto. Senadores da Comissão de Educação aprovaram um projeto que proíbe o uso e torna crime a venda de bebidas alcoólicas em estádios. A matéria segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, vai exatamente ao encontro daquilo que o MP defende, né? Nós vamos tratar. Você vai chamar o intervalo e eu tenho certeza que a Polícia Militar e o Ministério Público pensam o seguinte: quando nós falamos de bebida alcoólica, estamos tratando de uma consequência, não tratando a causa, mas são fatores que potencializam essa violência. Exatamente. E obviamente a causa é a falta de educação. A base é a educação. E como nós ainda, isso é muito mais amplo, depende de uma política, depende de leis, envolve judiciário, envolve Ministério de Educação, envolve cultura de um povo, mas a gente tem que eliminar fatores que possam potencializar essa violência. Tô errado? Envolve a educação ou melhor, os clubes promoverem isso, campanhas educativas com relação à educação de comportamento em estádio, né? Onde o clube tem responsabilidade direta na segurança dos torcedores. Tá lá, não fui eu que inventei, tá o Estatuto do Torcedor, responsabilidade direta. E os clubes têm que dar uma cota maior de contribuição. Nós vamos falar disso na volta, 9h11. E em cima desse assunto, a pergunta que eu tenho recebido aqui com frequência, doutor Paulo de Tarso: no rodeio pode, nos shows musicais pode, em qualquer lugar pode, por que não no estádio de futebol? Daqui a pouco você responde na volta. E a gente de volta, olha, o Alê já separou ali, a participação tá muito, muito grande de teleouvintes, muitos tratando da seguinte questão, você recebendo nesta edição de hoje aqui, doutor Paulo de Tarso, promotor, e o Major Felipe. E o assunto é a proibição de bebidas alcoólicas nos estádios e também torcida única, que aliás os clubes, segundo informações do colega Tiago Martar ontem, os clubes já existe uma movimentação entre seus dirigentes, Zé Perrella de um lado, Sérgio Sete Câmara do outro, para que os clássicos sejam com apenas uma torcida, com torcida única. Quero até aproveitar para perguntar ao Major Felipe aqui se torcida única também, enfim, se nós temos uma queda nas ocorrências quando há torcida única. Então essa é a primeira pergunta, aliás a segunda, né? A primeira eu fiz um bloco anterior, muita gente dizendo, Major, proíbe no estádio, mas não proíbe num show, não proíbe num jogo de seleção brasileira, não proíbe, aliás, se é no estádio, num jogo de seleção também não pode ter, né, doutor Paulo? Também não pode. Então, aí num show não tem, na Fórmula 1, aliás, no show tem, na Fórmula 1 tem, na festa de rodeio tem, e por que no futebol não pode ter microfone aberto? E a segunda, sobre a questão da queda acentuada, se em clássicos de torcida única isso efetivamente acontece. Essa pergunta é interessante responder, né? A gente estava no intervalo comentando aqui. É porque num show, por exemplo, sertanejo, não fica um cara que gosta de rock and roll e fala assim, eu não gosto de Gustavo Lima, eu gosto de Iron Maiden, eu gosto do Metallica. E não se degladiam por essa situação. O futebol é emoção. E isso é no planeta inteiro. Eu tive a oportunidade de comandar a tropa de choque na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. A gente fala assim, o inglês, ele comporta bem no estádio.
comporta muito mal educado também, pelo uso excessivo de bebida alcoólica. Tem até algumas imagens da Copa do Mundo. Então, essa é a grande diferença. Então não adianta eu falar assim, mas... Aí, um outro detalhe. Num evento, um show, a polícia militar ela não trabalha na parte interna. É um evento privado. Olha que interessante. Um jogo de futebol é um evento privado. E eu coloco tropa militar para tomar conta. Sendo que esse efetivo eu poderia estar usando para outras coisas. Em especial o batalhão de choque, que pode trabalhar em qualquer parte do estado, em especial aqui BH, Belo Horizonte, região metropolitana. Eu uso um efetivo, a gente fica chateado de saber que a gente tem que tomar conta de pessoas, entre aspas, de bem que estão entrando no estádio, e eu poderia estar usando para continuar reduzindo a criminalidade em nosso estado. E eu tô lá, tomando conta de um evento privado, porque as pessoas não têm a devida educação para se comportar. Pois é, e emendando aí, ô Major, no que você está falando, imagina só, quem é que nunca viu no estádio torcedores um ao lado, um querendo criticar um determinado jogador e o outro defendendo, e isso sem motivo de atrito. Exatamente. Quando é que isso vai acontecer num evento artístico que, se todo mundo puder, vai querer ir lá abraçar o artista, tirar uma foto. Se bem que hoje com essa polarização política em shows também o pau tá cantando. Infelizmente, depende muito da condição do artista. O show do Zezé de Camargo e Luciano não ficam lá no público. Luciano é um inútil. Faz nada. Aí o outro vai brigar com isso. Eu sou mais o Zezé, hein? Não existe, gente. Exato. Essa é a grande diferença. A voz do Luciano é muito ruim. Os caras não fazem isso. A questão há números que comprovam queda de ocorrências em clássicos de torcida única, Major? Nós não tivemos essa situação em Minas Gerais ainda, né? É uma situação nova. Fui surpreendido ontem pela manhã com essa decisão dos clubes. Agrada a polícia? Agrada, Destaco aqui que a polícia vai trabalhar da forma que os clubes quiserem. Nós tivemos em Sete Lagoas, né, Major? Sete Lagoas, o próprio em 2011, o 6-1 não foi a torcida só do Cruzeiro? Sim. Sete Lagoas era torcida única, eu lembro a época, porque... A questão de estrutura do estádio. A ida de Belo Horizonte para Sete Lagoas não se encontrarem em estrada, senão ia uma ter que ir por Pedro Leopoldo, a outra pela BR, aí não tinha como. Em BH não tivemos. Nós não tivemos casos. Nós acho que tivemos dos... Acho que a gente teve poucos jogos. Se ocorreu, foi em situações específicas. Aqui, outro que eu me lembro, corrija se eu estiver errado. Aquele gol que o Ronaldinho faz. Foi torcida única. Aquele era torcida lá, o Lucas Silva, o Marcelo Oliveira, não foi torcida única, Cruzeiro. Torcida única. Salvo engano meu, teve algum deles aí que algum das diretorias abriu mão da presença dos torcedores. Sim. Mas não por acordo, assim, olha, vamos fazer jogos daqui pra frente, torcida única. Eu espero até... como a gente tá falando da bebida, o melhor para determinar o que é bom pro seu clube são os diretores. Se eles chegarem à conclusão de que o jogo de torcida única é o conveniente, que seja assim, porque eu acho que é mais um fator para minimizar os efeitos. Se a gente vai ter preocupação com duas torcidas, né, mas já passaríamos a ter com uma só. Exatamente. Eu queria saber só qual que é o sentimento, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Militar. O Tenente Coronel Trant esteve aqui e ele falou que de 6 detidos pela manhã, se eu não estiver enganado, no domingo, 3 haviam sido presos no clássico de abril. Qual que é o sentimento de vocês como autoridades de saber que vocês estão trabalhando incessantemente para identificar o cara que jogou a garrafa, o copo de gelo, a cadeira, ele é pego no dia 13 de novembro e no dia 18 de novembro, ele já está no outro jogo. Vocês têm um sentimento de enxugar gelo? Esse é o pior dos sentimentos, é o sentimento de impotência, né? Geralmente os delitos, às vezes, que envolvem essa violência, eles são, às vezes, classificados até como de menor potencial ofensivo. Nós agora, nesse trabalho conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, nós estamos tentando retirar dos juizados especiais essas circunstâncias, porque como está se tornando uma rotina, na verdade a gente está caminhando para associações criminosas, né? A gente está falando de pessoas, o que eu disse, é a diferença do torcedor avulso, que eu vou denominar assim, que é aquele que não está vinculado a nenhuma torcida organizada, do torcedor que está vinculado à organizada. Esse sim, a gente vê que o cara que vai lá num dia, depois 10 dias após, ele vai lá e é preso novamente, ele não está indo nos jogos para torcer, está caracterizado. Então nós já estamos fazendo um trabalho aqui, ressaltando o trabalho do Dr. Denilson lá na Delegacia de Eventos, nós estamos começando um trabalho para
intitular essas práticas como associação criminosa, inclusive com consequências para as torcidas. Eu gostaria só de ressaltar que é o seguinte: Minas Gerais vivia tempos de calmaria, tá? Nós tínhamos aí longo período de tranquilidade. Eu confesso para vocês, tanto a polícia quanto nós estávamos assim mais tranquilos, relaxados em relação a essa questão. Esse ano, realmente, a coisa... houve um incremento da violência, tanto fora quanto nos estádios, né? Até nos estádios a gente não via aqui há quanto tempo violência dentro dos estádios, né? Essa questão de embate, como houve torcidas aí, por exemplo, no Cruzeiro e Flamengo, uma coisa horrível. Então, a gente está cuidando disso, e como a coisa está caminhando para uma questão mais grave, a gente está tendo a cautela agora de apurar mais profundamente essa questão. O Mineirão, no domingo, nós recebemos a informação de que por parte do estádio, da gestora do estádio, eles contaram com um déficit de cerca de 30 e poucos % de seguranças privados. Nota-se também, Major, que não existe respeito com a segurança privada. Com a polícia, sim. Se o Major estivesse ali e fosse de cor preta, certamente aquele racista não teria dito pro Major: é verdade. Olha a sua cor. Não teria cuspido na sua cara e nem colocado o dedo diante do seu nariz. Qual a visão da polícia com respeito à segurança privada e a importância dela no evento? É um evento privado. É interessante que a polícia de fato não esteja ali, esteja nas ruas combatendo o crime. Mas qual a visão da polícia com respeito à segurança privada e o desrespeito que há contra esses profissionais? Olha, só com relação ao déficit de agente de segurança no domingo, pode ter ajudado, mas não é o principal motivo. Com certeza não é o principal motivo. Com relação às empresas de segurança que trabalham no Independência e Mineirão, a preocupação da Polícia Militar, em especial o Batalhão de Choque, é de apoiar, né, empoderar esses agentes, né? Até porque toda vez que eu vou fazer intervenção, eu como tropa de choque, a minha intervenção é traumática. Eu não vou chegar, já que quebrou a primeira linha de ação, né? O primeiro interventor não conseguiu resolver, eu vou chegar, vou ter que tomar outra postura. Ali, só fazer uma correção aqui com relação se o Major estivesse lá, fatalmente ele não teria sido ofendido, alguma coisa do tipo. Vou te falar, eu teria sido agredido verbalmente, porque a educação, ela não reina no estádio. A diferença entre o agente de segurança e o policial militar, eu vou lá e prendo o cidadão e conduzo o cara. Mas é por isso que ele não age dessa forma contra o senhor. Mas vou te falar, eu tenho mais ou menos 600 gigas de imagem do tempo que eu trabalhei nos meus 5 anos de batalhão de choque, agora retornando, e mais um período trabalhando na cavalaria. Eu tenho diversas imagens onde eu sou desacatado, desrespeitado. Mas por bandidos? Negativo. Eu te mostro, se você quiser, em outro momento eu trago as imagens e mostro. Torcedores de bem. Só que a grande diferença é que, se ele desacatar um militar da tropa de choque, ele vai ser conduzido. Se ele resistir, a resistência dele vai ser quebrada pelo uso da força. Ou coisa que o agente de segurança, infelizmente, não pode fazê-lo. E aí a gente precisa de quê? Da educação. Da educação. Já tive diversas situações onde eu tive... E aí aumenta o número de ocorrências de desacato, de desobediência, voltando aqui ao uso de bebida alcoólica. O que diferencia um torcedor de bem para um torcedor do mal? Esses torcedores, por exemplo, que proferiram injúria racial ao segurança, eles estão na nomenclatura torcedores de bem? Em tese, ele é um torcedor de bem. Em tese. O torcedor do mal é o bandido, que vai ao estádio, né? Mas por outras circunstâncias ele cometeu aquele crime gravíssimo. Quando eu pego um membro de torcida organizada que tem uma ficha criminal, é um torcedor do mal, é um marginal. A torcida organizada tem os do bem e tem os do bem e os do mal. É bom que a gente não generalize, né? As torcidas organizadas contam com pessoas de bem. Porque ontem a gente recebeu mensagens de torcedores de organizadas, do Quick, do arcebispo, e eles batendo justamente nessa tecla de saber diferenciar que as organizadas têm pessoas de bem que trabalham pro social, mas eu vou te dar só que nós estamos vendo uma dificuldade com as organizadas, o Dr. Paulo de Tarso tem acompanhado, uma curiosidade. Nós
estavam montando grandes operações para controlar as organizadas do Cruzeiro. E elas deram trabalho pra gente também nesse Atlético Cruzeiro. A prisão que foi feita no jogo na quarta-feira do Cruzeiro, que saiu até na imprensa, prendemos cerca de 35 torcedores da organizada Pavilhão. Todos os diretores da Pavilhão foram conduzidos, estavam cometendo o crime. Todos. E o Eles Ministério ainda estão presos? Não estão presos, as providências estão sendo tomadas. O doutor Paulo, o Ministério Público pode entrar nessa questão destacada pelo Major. Os diretores da torcida foram presos, foram encaminhados à delegacia. O Ministério Público pode pedir a extinção dessas facções? O Everton, esse é um debate. Nós temos um grupo nacional do Ministério Público que cuida da violência no futebol. E nós já, em grandes debates a respeito do assunto, a gente concluiu que o melhor é ter as torcidas organizadas, porque senão eles vão ser desorganizados e na desorganização você tem dificuldade até para identificá-los. Exatamente. Sabe? Então a gente precisa, infelizmente, da manutenção disso. O grande problema que a gente fala, torcedor do bem, torcedor do mal, é porque, veja bem, como que eu posso considerar torcedor do bem uma pessoa que a linha dele para ir para o estádio é ir para o confronto, é ir para a briga? Como o Major me relatou e vai me repassar hoje, que houve torcidas que já agendaram uma briga no portão C do estádio. É isso. Então, esse tipo de torcedor, eu posso falar que é o torcedor. Aliás, nem torcedor posso qualificá-lo como tal. Então, veja bem, a distinção que a gente fala torcedor do bem não é que existe um ser humano melhor que o outro, né? Não é isso. A questão é que esse tipo de pessoa não é aquele que vai para os fins ao que se destina aquele evento ali. É o quê? Você assistir uma partida de futebol, torcer, vibrar se o seu time ganhar, lamentar se o seu time perder, mas é mais um evento da sua vida. Eu tenho um amigo que disse que das menos importantes, a menos importante da vida é o futebol. Será que vale tudo isso? Então, e eu vou sempre bater nessa tecla. Eu vou insistir muito que, antes de mais nada, a bebida alcoólica, que como o Major disse, a bebida alcoólica faz o cidadão desrespeitar o segurança, o policial, qualquer cidadão, até o presidente do clube, que ele é apaixonado com ele, se for lá tentar fazer uma intervenção, ele agride até o presidente do clube, que para ele deveria exercer algum tipo de liderança, né? Vamos dizer assim, o presidente do bem, mas não, ele não respeita vocês. Se forem lá, vocês vão ver que é um negócio, é chocante a gente assistir essas questões. O fato de alguns clubes, eu não vou citar clube, não vou diferenciar, mas não é só Belo Horizonte, outras capitais também, o fato dos clubes financiarem algumas dessas torcidas, isso influencia também? Seria um momento de sentar com os clubes e proibir esse tipo de financiamento? Não sei como que pode ser feito, mas de alguma maneira cortar essa relação financeira de clube e organizadas? Bom, um dos objetivos dessas apurações que a gente está fazendo aí, elas de maior monta, inclusive para a questão da associação criminosa, é isso. Porque o que há dissidência entre torcidas de um mesmo clube? Será por que existe isso? Pode ser porque a diretoria de determinado clube dá uma preferência, eu não vou dizer nem financeira, mas facilita alguma coisa para uma torcida, aí a outra vendo aquilo fala, não, eu quero estar no lugar dessa porque eu quero a facilidade para mim. Não há um prestígio maior de uma com a diretoria em detrimento de outra? Será que não há uma relação promíscua, até vamos chegar a esse extremo, da direção do clube, de algum clube com as torcidas? Então, essa questão é que isso aí leva tudo, aí a gente a gente cria a figura do torcedor profissional. Esse torcedor, ele vai lá pro estádio, ele assiste o jogo até de costas, porque o negócio dele é promover e tudo mais. Ele não tá, é simbolismo isso, falar que ele tá de costas, porque ele tá pouco preocupado com o jogo. Ele quer cumprir um papel profissional e bancado pelas direções. A gente sabe tem conhecimento aí de pessoas que vivem em função disso. A gente não quer recriminar atividade ilícita, entendeu? Se o cidadão vive, se há uma interlocução e se a coisa está caminhando bem, mas agora veja bem, se a gente faz a prisão, você diagnostica lá que o sujeito é voltado para a delinquência e mesmo assim a direção do clube está mantendo aquele cidadão, é uma situação que a gente não pode se conformar nunca. E aí é que é uma apuração de mais longo prazo, mas que nós vamos chegar até o final, tá? Nós vamos apurar sim todo esse envolvimento, e aí é um contexto maior para que a gente não sinta essa sensação de impotência, de ver o cara ser preso num dia e no outro jogo ele já está lá, sabe?
Então, nós vamos tomar medidas, e aí eu estou falando de sanções muito mais severas, sanções penais muito mais severas, e nós vamos concluir esses procedimentos para apurar isso tudo aí. Ô doutor, o Maurício, ele vem até o meu Twitter aqui e fala da seguinte forma: quem escuta o CJ e esse promotor falando acha que todo mundo que bebe no estádio briga. 43 mil torcedores no Mineirão, pouco mais de 100 envolvidos em uma briga e já querem tirar a bebida. Seja honesto, CJ, não inclua a confusão do jogo do Flamengo na sua estatística. Ô Maurício, talvez você não me conheça e deva ter errado no adjetivo, talvez uma das poucas coisas que eu seja é honesto. E eu sou bem honesto. Então troque o seu adjetivo aí, por gentileza, que eu acho que você se equivocou. E quanto, até para passando pro doutor responder, a minha colocação, eu acho que a retirada de bebida alcoólica não vai acabar com a violência, não é o fator principal, é apenas um dos fatores potencializadores. A educação acima de tudo. Agora, a bebida, cada um reage de uma forma. Um cara bebe, fica engraçado, outro cara bebe, mostra o caráter, o que tem de preconceito interiorizado dentro dele, o outro mostra, o outro fica violento, o outro bebe, fica mais gente boa do que já é. Essas reações são individuais. Só que num âmbito de multidão, que fica violento pode causar uma efervescência coletiva e desencadear que o seu filho seja agredido. É só essa a minha opinião, e longe de doutrinar que estou certo e errado. Estou aqui para discutir, estou aqui para aprender e principalmente, Maurício, mudar de opinião. Agora, com agressões ou com discussões pífias e rasas, jamais você vai mudar minha opinião. Agora, me mostrando dados, números e querendo discutir comigo, que seja num boteco sentado tomando a sua cerveja, aí você pode me chamar. Estou errado em alguma coisa? O senhor quer colocar alguma coisa, doutor? Não, CJ, Maurício, eu quero te dizer o seguinte, o que a gente está buscando é a sua segurança. Se você é um torcedor de bem, eu acho que, com todo o respeito, não vai ser o álcool que vai determinar a sua ida ao estádio. Se você gosta de futebol, se você quer ir lá assistir, é óbvio que você quer a sua segurança lá também, e a gente está brigando por isso. Veja bem, a gente gosta muito de viver de ser o profeta do acontecido. Será que nós vamos sempre ter que esperar algo de mais grave acontecer para fazer um retrospecto e falar, por que não foi tomada nenhuma atitude? A gente está aqui discutindo os vários fatores que influenciam a violência no estádio. E está mais do que claro para a gente que lida com a segurança que o álcool é um desses sintomas aí, para provocar a desordem. Veja bem, se não fosse o álcool, será que aquele evento que aconteceu lá nos camarotes e tudo mais, aconteceria aquilo ali? Eu acredito que não. Porque outros jogos já houve e não teve nenhuma confusão. Aquilo ali, a gente vê até pelo estado, pela forma como a briga tentou se desenvolver, a gente via que era uma quantidade de gente bêbada, sem condições de brigar, sem condições até de permanecer ali mesmo, e que não teve tanta consequência em função disso até. Então, a gente tem que esperar uma grade daquela acertar uma cabeça de alguém e causar um ferimento grave. Tem que esperar algo muito concreto para poder tomar uma atitude? Não, nós temos que trabalhar de forma preventiva. Nós temos que contribuir para que o estádio seja um atrativo e não um repelente para o cidadão de bem. Doutor Paulo, agradeço muito a presença, lamento não ter mais tempo, como o senhor mesmo disse, é uma discussão muito ampla que demanda até um tempo maior, mas agradeço pelo entendimento do senhor. Estamos caminhando para a proibição de venda de bebidas alcoólicas. É uma vontade, inclusive, destacada ontem pelo Senado. O Ministério Público também tem uma pressão, né, das cervejarias para que isso não aconteça, e pelo que nota-se, o Ministério Público de um lado, as cervejarias do outro, e é um cabo de guerra entre as duas partes. Quem vai ganhar essa guerra? Bom, Everton, eu te dizia aqui no intervalo, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ela está apta a receber decisão liminar pelo plenário. O Ministério Público brasileiro luta para que essa ação seja colocada em apreciação, e a gente acredita que a venda de bebidas alcoólicas, como hoje posta no Estatuto do Torcedor, ela é proibida. Há interpretações diversas e por isso abriu-se a possibilidade. Se você for procurar aí as fundamentações das legislações estaduais, elas chegam a ser ridículas. Mas é o que está posto, quem tem o poder de legislar o fez, é legítimo e a gente respeita, obviamente, mas a gente não concorda. Nós vamos brigar enquanto pudermos por isso.
Oxalá nós não estejamos errados, respeitamos aí mais uma vez o Maurício, que gosta de tomar sua cerveja, e de tantos cidadãos de bem que gostam. A gente não está recriminando isso, a gente quer num ambiente em que o confronto de ideias, de paixões, ele é natural do próprio futebol, ele não seja, nessa palavra tão dita aqui, potencializado pela bebida. Major, agradeço muito, Major Felipe, pela presença. Já por várias vezes disse aqui no microfone da 98 que nós estamos perdendo a guerra para bandidos, para valentões, para pessoas que querem, que entendem, né? Ou que se entendem como seres superiores. Mas isso na sua rua. A sua casa tem circuito de segurança, 10 grades, 40 cercas elétricas, justamente para te isolar disso. Eu ia caminhar para isso aí. Eu já disse aqui algumas vezes sobre isso. Mas baseado em dados que são apresentados, a gente entende que se como sociedade a gente está evoluindo, a necessidade de algumas medidas para evitar um problema maior. Agradeço a presença aqui e estamos caminhando também para clássicos com torcida única, e o senhor acredita que isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade para quem vai ao estádio? Olha, só discordando de você, nós não estamos perdendo guerra, muito pelo contrário, nós estamos ganhando as guerras. Os problemas vão aparecer. A Polícia Militar, em especial o Batalhão de Choque, não vai deixar que problemas ocorram dentro do estádio, né? Graças a Deus, nesse domingo, se não fossem as intervenções do Batalhão de Choque, uma tragédia poderia ter ocorrido. Fico muito feliz de não ter nenhum torcedor do bem lesionado nesse domingo. Os que estão lesionados são marginais. Com relação à situação do clássico com torcida única, eu acho que é uma opção de tentarmos, né? Que eu ressalto que a Polícia Militar ela vai garantir a segurança do torcedor, seja meio a meio, 10%, torcida única, portões fechados. A Polícia Militar vai estar lá para garantir que o estádio mais seguro do Brasil continue sendo o Mineirão. E nós vamos trabalhar para que o mal nunca vença o bem. Major, só um detalhe, que tá chegando uma pergunta aqui, você faz a sua também rapidamente, eu preciso encerrar, mas a gente não consegue, impressionante. Tem muita gente dizendo aqui, e eu gostaria que saísse da boca do senhor a resposta, porque ninguém melhor que o senhor para falar sobre o assunto. Procede a informação de que o Batalhão de Choque não usa identificação? Não procede essa informação. Não procede, até porque nos dias de hoje nós temos um monitoramento, todo mundo filma, né? Todo mundo tem um celular filmando. Eu vou deixar até na intervenção que eu fiz na tribuna inferior. Quando eu saí do gramado e subi para a arquibancada, devia ter pelo menos 18 pessoas filmando lá no gramado, né? O meu nome tá aqui, Major Felipe. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma intervenção da tropa de choque, pode nos procurar lá no Batalhão de Choque. A tropa de choque sempre vai estar identificada. Em missões de restabelecimento, em operações de controle de distúrbio, intervenção em presídio, aí são outras questões que a gente não vai debater aqui, porque aí são questões técnicas, protocolares de tropa de choque. Agora, em estádio, todos são devidamente identificados. A minha pergunta, ela é simples, mas é uma curiosidade, não sei nem se vocês têm a resposta, do número de torcedores que foram detidos no domingo, seja de manhã, antes do jogo, após o jogo. Vocês têm mais ou menos a ideia de quantos ainda estão detidos, numa porcentagem aí de 0 a 100%? Não tem essa. Hoje é quarta. Não tem essa. Eu sei que o que brigou no anel rodoviário e foi estado grave pro João 23, ele está em mandado de prisão em aberto, ele está lá ainda com escolta do Batalhão de Choque. Ele está preso. O restante eu não tenho essa informação. Eu posso te adiantar que provavelmente nenhum. A não ser esses que tenham mandados de prisão em função de outros fatos. Porque, infelizmente, a nossa legislação, o fato em si isolado lá do estádio ou até anterior, ele é passível de liberdade.